o BR, ele vai fazer uma quebra de linha. Se eu colocar vários BRs, ele vai fazer várias quebras de linha. Tudo bem? Olha o resultado final. Certo? Eu estou deixando o código aberto aqui, gente, para facilitar o nosso trabalho. Para você alternar entre o código e o navegador, você usa um recurso do Windows chamado Alt Tab, né? Você segura o Alt, dá o Tab e ele vai navegando entre as janelas abertas. Eu estou aqui com o código, estou aqui com a pasta e estou aqui com o navegador. Eu deixo tudo aberto porque conforme eu for atualizando eu vou só dando o F5 aqui no navegador, né, para ele atualizar a página. Tá? Você pressiona o F5, ele vai atualizar o conteúdo da página. Tudo bem? Então, olha aí. Né? Tá aí o BR. Então já foi o comando HTML, já foi o comando title, já foi o comando body, já foi o comando BR. Né? E agora? Agora você começa a se perguntar como que eu incremento esse texto. Né? Por exemplo, quero deixar esse texto um pouco mais viçoso. Né? Tá? Essa é uma página HTML. Quero aumentar a letra desse texto. Comando para você formatar texto, a princípio, é o comando fonte. Então você tem lá fonte, size, igual o tamanho que você deseja utilizar. Esse tamanho é de 1 a 7, quanto maior a numeração, maior o tamanho. Né? Por exemplo, size igual a 7. Né? Como eu quero esse tamanho só no começo, só na primeira linha, então eu vou encerrar o comando fonte. Então aí eu fechei com /fonte para concluir o comando. O comando você pode imaginar assim, bom, o comando não é fonte size igual a 7, eu não teria que usar o fonte size igual a 7 aqui para fechar? Não, na verdade não, gente. Na verdade, o comando é esse aqui, é fonte, tá? Comando fonte. Size igual a 7 é uma opção desse comando. Os comandos em HTML, normalmente eles têm alguma opção. Né? O title, por exemplo, não tem opção nenhuma. A gente só usou o title. O body tem outras opções, mas por enquanto a gente não usou. Né? Mas o size igual a 7 é uma opção do comando fonte. Ou seja, na hora de fechar ele, eu só ponho /fonte. Por que fechar? Porque eu só quero que essa parte do texto receba o tamanho 7. Tá? Só esse trecho aqui vai receber o tamanho 7. Vamos ver o resultado? Salvei, Ctrl S, vou no navegador, F5. Olha aí. Ficou lá o título destacado. Né? Isso eu posso fazer em todos os parágrafos, em todos os trechos do texto que eu queira formatar. Né? Por exemplo, quero utilizar aqui um tamanho um pouquinho menor, né? Tamanho 4. Né? Vou fechar lá no final, porque eu quero que todo o texto fique nesse tamanho 4. Então, eu vou pôr lá o /fonte. Vou concluir aqui. Vou lá e atualizo. Olha lá, aumentou um pouquinho o tamanho da letra. Não muito. Né? O fonte é um comando que permite você usar outras opções além de tamanho. Tá? Você tem cor. Né? Você pode usar o nome das cores em inglês, por exemplo. Né? Blue. Você pode escolher uma fonte. Né? O face, ele determina o tipo da fonte. Né? Vamos supor Comic Sans MS. Tá? Por que eu coloquei entre aspas? Porque essa expressão
uma expressão composta, né? Repara que Comic Sans MS tem espaços aqui no meio. Se eu não colocar espaço, ele não vai interpretar direitinho esses. Se eu não colocar aspas, né? Aqui no início e fechar aspas aqui no final, ele não vai interpretar corretamente essa expressão, porque é uma expressão que contém espaço. Então, olha lá, coloquei cor, coloquei fonte, olha o resultado. Olha aí, repara que mudou a cor e repara que mudou o tipo da letra, né? Esses recursos, pessoal, são recursos do HTML, tá? Repara que eu estou utilizando aqui, vou colocar essa fonte, essa cor, nesse outro trecho aqui, né? Olha lá. Em vez de Comic Sans MS, vou usar aqui Arial e colocar Color igual a Red. Olha lá. Tá vendo? Mudou a fonte, mudou a cor, né? É possível você mudar a cor de fundo da página também, tá? Aqui no body você tem um parâmetro, a gente chama parâmetro de opção, né? Chamado BG Color, que permite você escolher uma cor de fundo, né? Por exemplo, né? Yellow, amarelo, né? Olha lá, ficou um fundo amarelo. Mudei a cor de fundo da minha página, certo? Então é isso aí, pessoal. Conforme você vai aplicando as formatações, você vai atualizando a sua página, tá? É importante isso, tá? Vou fechar tudo só para recapitular o procedimento que nós fizemos, né? Fechei tudo, o que eu fiz, né? Entrei no bloco de notas, tá? Entrei no bloco de notas, fui lá no iniciar, programas, né? Achei lá o bloco de notas. Normalmente ele está em acessórios, certo? E aqui eu comecei a criar meu código, tá? Como eu já tenho um código feito, já tenho um código pronto, né? Então eu vou em arquivo, abrir, tá? Olha lá, arquivo, abrir, vou na pasta que eu criei, né? Tá vendo? Estava em meus documentos, pasta aula, né? Cadê meus arquivos? Não, aqui ele está mostrando os arquivos TXT, tá? O nosso arquivo não é TXT, nosso arquivo é HTML. Então você muda aqui para todos os arquivos. Olha ele lá, início.html. Como eu estou no bloco de notas, ele vai abrir o código da minha página. Tá vendo? Fui no bloco de notas e abri o código da minha página, né? Tranquilo? Aí eu faço as alterações que eu desejo, né? Faço as alterações que eu desejo. Fonte, né? Vimos cor. Vou colocar aqui mais uma opção de fonte, só para fixar mais ainda, né? Vou pegar aqui o comando fonte, né? Que nós usamos e colocar aqui um tamanho um pouco menor, com uma cor diferente e uma fonte diferente também. Vou usar aqui o Arial Black. Não se esqueça, pessoal, que essas fontes que você está utilizando, o usuário tem que ter ela gravada na máquina, né? E agora, para ver o resultado? Para ver o resultado, eu salvo, vou na pasta onde eu gravei o conteúdo,
né? Vou lá na minha pastinha aula, né? Tá lá, né? Vou ver o resultado, só dá Enter. Olha aí. Né? Tranquilo? Né? Qualquer alteração que eu fizer aqui no código, então, eu consigo visualizar lá no meu navegador. Né? Olha aí. Fiz a alteração que eu queria. Vou lá no navegador e dou F5. Atualizo. Olha aí. Certo? Aqui eu estou usando o Internet Explorer, né? Mas eu posso ver em outros navegadores, né? Para ver em outros navegadores, você clica com o botão direito no arquivo, né, em questão, vai em abrir com, né? Aí você pode escolher um outro navegador, por exemplo, o Firefox Mozilla, né? Olha aí. O resultado costuma variar um pouco. Nesse caso, com uma página bem simples, né, eu tenho quase que o mesmo resultado no Mozilla, né? Veja que aqui abriu o Mozilla, tá? E o Internet Explorer. Olha aí. Tá? A barra de tarefas do Windows, você alterna entre os dois. Tá? Você pode ir visualizando o resultado nos dois navegadores. Olha lá. Agora, além do código, além da pasta, além do Internet Explorer, eu tenho agora aberto também o Mozilla. Se tiver outro navegador instalado, você pode visualizar também. Tá ok? Então tá aí, usamos o Font Size, Color, Face. Né? Agora é o seguinte, pessoal. Imagina a seguinte situação. Né? Nós temos aqui uma página simples com 4 parágrafos, né? Bem curta, né? E para formatar ela foi bem fácil, né? A gente usou aí o Font Size com Color, Blue, Face e tal, e no início de cada parágrafo a gente colocou o que a gente queria formatar, né? E no final de cada parágrafo a gente fechou a formatação, né? Agora imagina a situação onde você tem um site, né, que é o nosso objetivo, com 200 páginas, 300 parágrafos em cada página, 500 formatações. Você visualiza o resultado, né, e não gosta, quer mudar uma cor, né? Por exemplo, eu mudei aqui o azul, né? Coloquei lá um cinza ou outra cor. E aí eu quero ver, eu quero formatar todo esse site, eu quero ver como que fica essa formatação em todo o site. Imagina eu ter que fazer isso, um site inteiro, formatação por formatação, linha por linha, né? Seria bem desgastante, né? Com certeza tem alguma forma mais rápida, mais prática. Bom, ao longo das nossas explicações, eu orientei vocês com relação ao seguinte: o HTML, ele faz aí uma parte básica da parte de sites, né? Ele coloca textos, né? Por exemplo, tem um comando aqui que permite você inserir figuras. Nós vamos estudar esse comando que insere figuras, tá? Assim, a princípio, de imediato é esse aqui, né? IMG SRC igual, abre aspas, né? Coloca o nome da imagem, tá? Só que um detalhe, essa imagem que você for indicar aqui,
ela já tem que estar gravada na sua pasta. A nossa pasta, por enquanto, não tem nada, tá vendo? Então aí você teria que pegar a foto que você quer inserir, a imagem e tal, né? Inserir lá, vamos supor, eu quero pôr essa imagem na minha página, né? Então eu copiei ela, né? E colei aqui, né? Inverno.jpg, né? Tá vendo? Então esse nome aí eu vou colocar aqui, né? Inverno.jpg. Esse é o nome da minha imagem. Tá? A imagem que você salvar, você pode estar inserindo aqui tranquilamente. Ok? Olha lá. É uma imagem grande, então ela veio grande, né? Eu posso mudar o tamanho dela através de algumas opções do comando IMG, né? Por exemplo, width igual a 80. Esse 80, pessoal, são pixels. Para você ter uma referência, imagina que a tela tem 1024 pixels por 768, né? 1024 de largura por 768. Estou jogando 80, ou seja, um tamanho bem pequeno. 8 igual a 80. Tá vendo? Então tá aí, ó. Olha lá. Uma imagem bem pequenininha. Então essa é a finalidade do HTML, né? Algumas formatações básicas, né? Algumas imagens básicas. Criar aí um corpo, uma estrutura bem básica. Só que ele tem algumas deficiências, né? Que eu estava explicando para vocês. Imagina você ter que formatar um site com 300, 400 páginas, né? Cada página com 500 parágrafos. Imagina você ter que fazer isso que nós fizemos no código, né? Veja só no código. Fazer isso aqui, né? De colocar fonte, né? De colocar tamanho, linha por linha, né? Seria muito complexo. Para não fazer dessa forma, você precisa do auxílio de algo a mais do HTML. E é isso que a gente começa a estudar agora, né? Fora o HTML, para você formatar o seu código HTML, você vai usar uma linguagem chamada CSS. É isso que a gente começa a estudar a partir de agora. Junto com o HTML, nós vamos estudar o CSS. Ok? Preparados?